E vem conferir a crítica do filme Quando Chega La Maldad. E eu finalmente consegui assistir o filme argentino de terror chamado Quando Chega La Maldad. Filme esse que chamou minha atenção porque eu vi que muita gente estava comentando sobre ele nas redes sociais. Eu não sabia da existência do filme até ver esses comentários e eles me interessaram para ir atrás e saber se o filme é realmente bom ou se o filme realmente é ruim. E eu tenho uma certa dificuldade para poder avaliar esse filme, porque até a primeira metade do filme, eu acho ele muito bom. Muito interessante, muito promissor, com uma realmente qualidade e potencial de ser um dos grandes filmes de terror do ano. Mas a segunda metade eu fiquei um pouco decepcionado. Vamos começar devagar. O filme começa com dois irmãos que moram na mesma casa e a partir daí eles ouvem algo misterioso acontecendo na mata em volta da sua casa. Porque o filme é argentino e o filme se passa bem no interior. Então a partir daí, quando esse começo começa, eu fiquei muito interessado, muito curioso para saber sobre o que eles estavam falando, sobre o que eles estavam abordando e ainda mais, o que misteriosamente estava acontecendo naquela pequena cidade. Afinal, quando eles vão investigar, eles descobrem que uma pessoa morreu. Quando eles vão para casa de outras pessoas, eles descobrem que coisas estranhas estão acontecendo na cidade. Eles descobrem que aquilo pode ser uma possessão demoníaca. A partir daí, começa a ficar mais interessante. E a primeira metade do filme, ele trabalha muito bem esse mistério e esse dinâmica de o que está acontecendo na cidade, é um demônio, não é um demônio, como eles vão resolver essa situação. E isso começa muito bem. E o diretor trabalha muito bem, desde a parte do isolamento dos personagens principais, até no ponto de como trabalhar o mistério. E por que eu falo do isolamento? Porque nesse tipo de filme, já que eles estão numa cidade do interior, é muito interessante eles isolarem o personagem principal, para criar um clima mais de tensão e de medo pro público como um todo, quando estiver assistindo o filme, pensar, não tem para onde eles irem, não tem para onde eles escaparem, eles estão presos e eles vão direto para a polícia e a polícia não quer ajudar eles, o prefeito da cidade não quer ajudar eles. Então a partir daí cria esse mistério, esse medo de ninguém das autoridades vão salvar eles. Eles estão por si só. E isso já cria uma tensão e também cria um dinamismo diferente de você com o público pensar o que vai acontecer com eles, quem vai salvar eles. E sem contar que quando começam a explorar a cidade, descobrir mistérios, porque tem uma parte um pouco de investigação nesse começo de filme, você vê que eles criam novos mistérios dentro do filme que funcionam muito bem. Inclusive nesse ponto tem um homem preso numa cama. Eu queria elogiar muito a maquiagem desse filme. Filmes como esse de baixo orçamento, realmente nessa parte de maquiagem, da parte de produção, pode entregar algo a menos. E você vê, por exemplo, na parte do CGI do filme. Quando eles estão andando de carro, é visivelmente um CGI terrível. Mas quando você está vendo em momentos assim, onde usa bastante maquiagem, bastante efeito prático, você vê que funciona muito bem. E como eu falei, a primeira metade, eles constroem muito bem os irmãos, a dinâmica entre eles, como funciona para eles, qual que é a função deles dentro da cidade. Isso é muito interessante, porque são dois personagens principais muito interessantes. A partir daí, o filme vai se desenrolando com um bom mistério, com bons personagens e com uma dinâmica que faz você pensar, eu quero saber o que está acontecendo aqui com esses personagens e com essa cidade. Mas o filme chega até a sua metade, e como eu falei, da metade pra frente, eu acredito que o filme se perde um pouco. Porque quando chega na metade do filme, ele meio que pensa, vou ser agora um filme de possessão. A gente deixou claro pro mundo que agora vai ser um filme de possessão. A partir daqui, o filme muda completamente sua dinâmica. E parece que o diretor, ele tinha um pouco de medo de fazer com que o filme não ficasse claro pro público. Então a partir daí, ele começa a mastigar tudo pro público. E o filme começa a perder muito da sua qualidade. Porque as coisas começam a ficar muito expositivas, começam a ficar muito realmente mastigadas pro público. E isso perde um pouco do impacto. Quando a mãe dos personagens principais começam a explicar quais são as regras para sobreviver, eu não gostei. Quando um personagem fala pro outro exatamente o que está acontecendo com uma outra personagem, não gostei. Parece que aquela ideia do filme, ele tem que ser mais, como já diria a lei do cinema básica, você tem que mostrar, não falar. Porque o cinema, você tem a linguagem cinematográfica para poder mostrar e não ficar repetindo informações, ou deixando o filme expositivo. A segunda metade deixa o filme muito expositivo, deixa o filme arrastado em certos pontos, até desinteressante. Porque quando você para pensar, o que te prende na primeira metade do filme, realmente é o mistério, é a investigação, é os personagens, é aquela cidade, é o que está acontecendo ali. E quando você já sabe, o filme tem que partir para uma parte mais de terror, aí eu acho que ele acaba fracassando um pouco. O filme tecnicamente entrega bastante, considerando que é um filme de baixo orçamento e o cenário que eles tinham em mão. Mas ao mesmo tempo, quando entra no terror, poderia ter mais medo, poderia ter mais gore. Quando eles vão mostrar realmente aquele homem na cama, você sente medo dele. Um momento ou outro que não vai ter uma surpresa de uma cara cortada, você tem essa surpresa. Mas na parte do terror, do horror, eu acho que eles fracassam um pouco.
O roteiro trabalha muito bem com o clichê do gênero de criaturas misteriosas, quem que é os demônios que estão ali, isso eles trabalham muito bem. Mas de novo, isso se do meio pro final do filme, quando eles ficam repetindo muita informação. O final do filme eu gostei, mas como chega até lá, na metade pro final, aí me desagradou um pouco. Eu gosto dos atores principais, achei carismáticos e bons atores que eu não conhecia, mas realmente a parte do elenco mais criança não funciona de maneira nenhuma. Inclusive tem alguns atores desse filme que não funcionam porque são realmente atores ruins, atores que podem estar no começo da sua carreira, e um filme de baixo orçamento teve que trazer atores piores, mas eles não funcionam em tela. Então alguns momentos onde as crianças têm que passar uma parte mais dramática, uma parte mais de tensão, eles não conseguem passar. E o final do filme, ele é bom, mas ele tem um pequeno detalhe e um asterisco que eu quero deixar aqui. O final do filme, ele é bom, ele realmente é surpreendente, não é um final feliz, mas visivelmente o filme deixou um gancho para continuações. E eu não quero continuações. Eu acho que esse filme precisa de tudo menos continuações. Se quer continuações, até esse final que é bom pode ser estragado. O filme não é ruim, o filme vale a pena. É aquele filme de baixo orçamento que pra você que gosta de terror vale a pena, mas eu acho que em alguns pontos ele poderia ser melhor. É como se a primeira metade fosse um filme nota 10, por exemplo, de tão interessante e envolvente que ele é. E a segunda metade, ele é um filme bem abaixo da média, porque ele meio que entrega o pior que um terror pode entregar. Concluindo, Quando Chega La Maldad é aquela surpresa do ano, porque é um filme de baixo orçamento, que ninguém sabe que existe, que ninguém sabe que vai sair, ele sai, ele é uma surpresa. Como eu falei, a primeira metade do filme é excelente, e a segunda metade é um pouco decepcionante, mas mesmo assim, ainda é um filme que me agradou bastante, é um filme bom de terror, e como eu falei, a segunda metade ela não é terrível, ela só é abaixo da média, e o final foi como eu falei, se tiver continuações, aí pode estragar o final, mas nesse momento ele também funciona, e por isso que eu fecho o filme Quando Chega La Maldad com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Quando Chega La Maldad? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.